O texto diz que era uma jovem, era uma moça, jovem ainda, ela estava possuída, diz o texto, ou seja, ela estava totalmente dominada por um espírito, diz o texto, por um espírito adivinhador. Os tradutores do texto para o português fizeram uma tradução aqui, que é uma tradução feliz, é uma tradução boa, mas não é uma tradução que expressa plenamente aquilo que Lucas disse. O que Lucas diz aqui é que essa jovem estava possessa por um espírito Piton, ela diz. Ele diz, Lucas diz. Essa moça tinha um espírito Piton. E o que é isso? O que é um espírito Piton? Piton é uma serpente, é uma cobra. E essa serpente, essa cobra, Piton, segundo a mitologia grega, era uma serpente que guardava o oráculo de Delfos, na antiga Grécia. E o que era esse oráculo de Delfos? Esse oráculo de Delfos era um local que ficava dentro do templo de Apolo, na cidade de Delfos. E esse local, no interior, na parte inferior, na parte mais interior do templo de Apolo, na cidade de Delfos, ali ficavam as pitonisas. E essas mulheres, essas pitonisas, elas eram possuídas por um espírito e elas conseguiam predizer o futuro e adivinhar as coisas. Elas lá no fundo daquele templo, no interior, no mais profundo interior daquele templo, na parte mais inacessível do templo, elas ficavam ali, e quando chegava um visitante da cidade querendo fazer consultas, como fazem os brasileiros aí, que vão em centros de adivinhação, centros espíritas e outros macumbeiros aí qualquer, não sei qual é o nome disso, mas procuram saber alguma coisa, cartomantes, esse tipo de coisa. Da mesma forma havia isso na antiguidade, e claro, o ser humano evoluiu bastante, os irmãos sabem, né? Mas parece que algumas coisas não evoluíram muito, e eles continuam procurando essas bobagens todas. Mas o visitante ia lá. Ele ia lá, e aquelas mulheres então, elas ficavam ali dentro, e elas aspiravam certos fluidos que saíam, certos vapores que saíam do solo, e entravam em estado de transe emocional e começavam a falar de forma enigmática. E então os sacerdotes do templo de Apolo, eles interpretavam o que as pitonisas diziam. E com isso então adivinhavam o futuro daquela pessoa e outras coisas. Então era um local extremamente famoso no passado. Os imperadores, antes de sair para suas guerras, iam até lá, ao oráculo de Delfos, para saber se teriam sucesso em suas campanhas militares, em seus empreendimentos políticos, em seus alvos imperiais. Os generais, antes de partir para uma batalha, eles procuravam o oráculo de Delfos, e ali então consultavam acerca de serem vitoriosos ou não na campanha militar em que estavam se envolvendo. Então o oráculo de Delfos era extremamente famoso, muito conhecido, personagens importantíssimos tomavam suas decisões que influenciaram a história mundial a partir da influência dessas pitonisas, desses sacerdotes que ali prediziam, ali supostamente, o futuro. Por causa disso, porque essas adivinhações eram feitas no oráculo de Delfos, onde supostamente a guardiã do oráculo era uma serpente chamada Piton. Notem que as sacerdotisas se chamavam pitonisas. Por causa disso, então, a ideia de que espíritos que adivinhavam as coisas eram espíritos Piton foi difundida naqueles dias. Então, se alguém era endemoniado, e sendo endemoniado, sendo tomado por um espírito, essa pessoa começava a adivinhar coisas, então, imediatamente, os gentios diziam, ele está com o espírito Piton. E Lucas usa essa linguagem porque ele escreve a gentios. Não é que ele acreditava que tinha uma serpente, nada disso. Mas ele escreve aos gentios e fala, olha, ela tinha um espírito Piton, que era o quê? Era um espírito adivinhador. Então os gentios entenderiam isso. Essa moça tinha um espírito Piton. O espírito Piton era um ventríloco.
era chamado também de um espírito ventríloco. Por que ventríloco? O que significa ventríloco? Eles entendiam que o espírito batizava não, ele habitava a pessoa no ventre, morava aqui no ventre. Era um espírito ventríloco, porque ele falava louco, ventríloco, daí que vem loquacidade, locutor. Ele falava a partir do ventre. Então aquele espírito vinha sobre a pessoa, habitava no ventre da pessoa e falava pela boca da pessoa a partir do ventre. Então era um espírito ventríloco. Esse era o espírito Piton. Dominava a pessoa e falava por meio dela. Pergunta: isso existe? Existe. Existe. E nós temos um caso real aqui disso. Ah, o nome é Piton mesmo? Isso é invenção. Isso é invenção. Ah, tem uma serpente que entra na... Nada disso. Isso é invenção. Isso é a forma supersticiosa dos homens do passado interpretar isso. Mas o espírito não tem esse nome. É um demônio. É um demônio. Não tem espírito que chama preto velho. Não tem espírito que chama Zé Pilintra. Não tem isso. Não tem espírito. Isso é invenção. Existem espíritos. São espíritos mesmo. São demônios mesmo. Mas esses nomes são inventados pela superstição popular.